então, continuando, pessoal, aqui alguns exercícios que tem lá no livro que eu passei para vocês. Depois vocês vão verificar que vai ter uma listinha de exercícios para vocês fazerem, para que depois a gente consiga, nas aulas que a gente tem semanal, que a gente consiga ver se vocês entenderam, conseguiram interpretar o espectro do infravermelho, tá? Então, aqui uma perguntinha, lá do livro de vocês, não me lembro a página, tá? Mas, por exemplo, eu tenho o citral e o citronelau. Aí a pergunta é, esse espectro é do citral ou do citronelau? Bom, como é que eu vou saber? Primeira coisa, os dois têm carbonila. Os dois têm essa dupla, mas o citral tem a dupla conjugada e o citronelau não tem. Então, o que eu estou vendo aqui? Ó? Eu estou vendo o pico da carbonila. Então, o que eu tenho que verificar agora? Se existe um pico relativo a um alceno. Porque aqui não tem. Ah, professor, mas aqui tem um alceno. Ah, então vai aparecer picos de alceno também. Mas será que eu tenho algum pico de alceno conjugado com carbonila? Quando vocês olharem lá no livro de vocês, vocês vão olhar, por exemplo, espectro de infravermelha para carbonilas. Aí vai aparecer vários exemplos e mostrando algumas coisas específicas. Este aqui é um caso específico que aparece lá no livrinho de vocês, tá? Dessa forma aqui, tá? Então, observem, se eu tiver uma carbonila conjugada com uma dupla, eu vou ter um pico entre 1700 e 1680 da carbonila, que tá aqui, tá? E eu vou ter um pico da dupla ligação conjugada em 1640. Olhem aqui, não tenho pico nenhum em 1640. Bom, se eu não tenho esse pico conjugado, significa que esse espectro é relativo ao citronelau. Então, quando a gente está fazendo a interpretação de espectro de infravermelho, uma das interpretações é essa. Esse espectro é deste ou deste? Por quê? Então, a gente vai lá olhar e vai dizer por que é deste. Porque não aparece, é deste, porque não aparece a banda característica, então, da dupla conjugada com a carbonila. Mas como é que a gente vai saber isso, pessoal? Olhando os dados que estão lá no livro. Se não for assim, não vão saber, a não ser que tiver tudo guardadinho na cachola, na cabeça, e vocês já tiverem anos andando com isso, tá? Então, vão ter que utilizar sim o livro. Por isso que eu passei ele em PDF para vocês, pessoal, tá? Na biblioteca tem livros lá para serem retirados, se vocês quiserem também, mas eu acho que o PDF aí vai ajudar muito vocês. Aqui também, ó, colocou 4 estruturas. É pergunta, essa estrutura aqui, esse espectro aqui, é de qual estrutura? O que a gente está vendo? Todos têm carbonila, né? Ó, então, 1700. E olha o que apareceu do ladinho dele. Carbonila conjugado, que eu acabei de ver ali, ó, por acaso apareceu aqui. Então, eu já sei que vai ter que ser o quê? Este aqui com carbonila conjugada. Tem algumas coisas que eu consigo visualizar assim, rapidinho, só do que eu tinha visto anteriormente, tá? Aqui eu botei dois bem parecidos só para vocês visualizarem isso. Então, já apareceu, ó, minha carbonila conjugada. O único que tem carbonila conjugada aqui é este aqui. Então, esse espectro é relativo a essa estrutura aqui, certo? Também pode aparecer coisas um pouco diferentes. Um pouco diferente de que maneira, professora? Eu posso dar para vocês, por exemplo, só a fórmula molecular e vocês chegarem a uma estrutura. Bom, quando eu dou só a fórmula molecular, a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, primeira coisa é ver o índice de hidrogênio, ou quantas insaturações eu tenho lá na minha amostra. Aí vocês vão usar aqueles primeiros slides lá que vocês estavam utilizando para determinar quantas insaturações havia naquela molécula, tá? Então, utilizando lá aquele cálculo inicial, eu descobri, por exemplo, para essa molécula, eu tenho 4 insaturações. Quando vocês voltarem, vocês vão ver que 4 insaturações aparecem para quem? Para aromáticos. Então, só em saber o número de insaturações, eu já matei a minha estrutura. Eu já sei que é o quê? Que é um aromático, certo? Então, é um aromático. Bom, agora eu vou verificar aqui, ó. Olha uma banda gordinha aqui, uma banda larga. Tem oxigênio? Bah, já sei que eu tenho o quê? OH, certo? Se um aromático tem 6 carbonos, então eu já sei que eu tenho 6 carbonos, eu tenho mais um aromático, mais um carbono, então eu vou ter que ter um CH3 para fora, certo? E vou ter que ter um OH também.
Bom, então eu sei que eu tenho um C, né, como substituinte e eu tenho o H. Então eu posso ter na forma, por exemplo, de fenilmetanol ou posso ter com duas substituições. Vamos olhar lá se eu tenho uma ou duas substituições. Olhem aqui, ó, naquela região, quando eu tenho aromáticos dissubstituído, apareceu aqui. Bom, então se eu tenho aromáticos dissubstituídos, a gente vê também por aqui, ó, que a gente tem aromáticos dissubstituídos, a gente vai ter uma substituição do tipo metil e uma substituição do tipo OH, tá? Então eu já estou matando aí. Eu tenho essa região e eu tenho essa região aqui, tenho aromático e sei que eu tenho um OH. Agora, será que está orto, meta ou para? Aí eu vou verificar também se ele está orto, meta ou para. Se vocês observarem aqui, ó, lembrando do último vídeo que a gente viu, isso aqui é relativo a uma substituição meta. Ó, tenho ele e mais dois aqui, então é meta. Então eu já sei que eu tenho um aromático com o CH3 e com o OH na posição meta. Eu tenho um metacresol. Certo, pessoal? Aqui eu só estou mostrando para vocês. Claro que se não fosse aula online, dessa forma que a gente tem, a gente estaria um do lado do outro fazendo, procurando e olhando. Aqui eu estou mostrando dessa maneira para vocês, mas quando vocês forem fazer e depois tirarem dúvida comigo, vocês vão fazer assim, tá? Vamos aqui para o outro. Esse é um outro composto aqui. O que eu vou fazer? Índice de saturação. Índice de saturação, feito ele, deu 4. Bom, deu 4, então já sei que eu tenho aromático aí, tá? Já sei que eu tenho nitrogênio aí. Olha aqui, ó, tá aparecendo uma banda aqui de nitrogênio. Então, não é uma mina terciária, né? Porque senão não apareceria nada aqui, tá? Lembram disso? Bom, então vamos lá. Se é uma banda só intensa, lembram que é uma mina secundária, né? Do vídeo anterior, tá? Voltem lá para vocês darem uma olhada. Esse material também está em PDF sem áudio lá no AVA. Vocês podem estar comparando também na hora de ficar escutando o vídeo. Então, eu já sei que eu tenho um aromático e que eu tenho uma mina secundária. Já matei por aí, certo? Carbonila, nem vou ter, porque eu não tenho oxigênio e não tenho T como carbonila. Bom, o que eu preciso saber? Será que eu tenho uma amina, um aromático monossubstituído, dissubstituído ou trissubstituído, né? O que eu tenho? Olhem, pessoal, não está aparecendo nada nessa região. E se vocês lembrarem, naquela região, quando apareciam esses sinais, era característico de ser monossubstituído. Por que tu sabe, professora? Porque eu já vi isso várias vezes, então por isso que eu estou dizendo, diferente desse aqui, ó. Olha o que aparecia na região lá do di, olha o que aparece aqui do mono, olha o que aparece aqui no mono também. Então, eu já sei que é um aromático monossubstituído. Bom, se é um aromático monossubstituído, aromático tem 6 carbonos, sobrou 2 aqui. E eu sei que o nitrogênio, ele é uma amina secundária, eu sei que esse nitrogênio pode estar ligado diretamente ao aromático e está ligado depois no CH2, CH3. Ah, mas eu também poderia ter um CH3 ligado, depois um nitrogênio e depois um CH3 também, que o nitrogênio, ou seja, a mina ainda seria secundária. Posso sim, pessoal. Neste caso, a gente não consegue chegar a uma definição completa, certinha, se eu vou ter no aromático CH2 ligado direto, depois o nitrogênio, depois o CH3, ou se eu vou ter o nitrogênio, então ligado ao CH2 e CH3. Nem sempre eu consigo fechar e definir certinha a minha fórmula estrutural, tá? A gente pode ficar em dúvida. É claro, pessoal, que com mais experiência a gente vai ver que este pico aqui, tá? Mas essa experiência é minha. Este pico aqui, ó, eles correspondem, na verdade, a CH3. E quando eu tenho aqui, ó, com esse sinalzinho aqui bem pequenininho aqui ligado, eu tenho também uma ligação uma vibração do tipo CH2. Então eu sei, pela minha experiência, que eu tenho um aromático
um nitrogênio, um CH2 e um CH3. Mas se vocês chegassem ao aromático CH2, nitrogênio e CH3, também estaria bem definido, não teria problema nenhum, tá? Então aqui, ó, nesse caso do espectro, a gente só sabe que é monossubstituído e que eu tenho uma amina secundária. Mas se o nitrogênio está ligado direto ao aromático ou está ligado ao CH2, eu já fico com algumas dúvidas neste momento, tá? Então, aí a gente não consegue chegar ao final da estrutura. Certo, pessoal? Então, prestem bem atenção. O que a gente vai fazer agora, tá? Depois que vocês terminaram de ver todos esses vídeos, vão lá no AVA, que tem uma lista, tá? Para que vocês façam lá do livro PDF que eu dei para vocês. Vocês vão pegar cada espectro e vão chegar numa possível estrutura. Vão fazendo todos eles lá que eu vou marcar para vocês fazerem eles. E aí, na aula síncrona que a gente tem toda semana, vocês vão me dizer em que estrutura chegaram e por que chegaram, tá? Então, vocês vão descrever, por exemplo, quando eu olho esse aqui, ó, quando eu faço a insaturação e digo que tem 4, eu já escrevo. Fazendo o índice de saturação, verifiquei, índice de hidrogênio, verifiquei que tem 4 insaturações. Logo, com 4 insaturações, há uma probabilidade de eu ter um anel aromático. Então, eu parto do princípio que eu tenho um anel aromático. Observando a banda larga em 3.000, eu verifico que uma banda larga em 3.000, 3.500 é característico de álcool. Então, eu já sei que existe a presença de um OH. Tá, pessoal? Então, vocês vão descrevendo, porque lá na avaliação é isso que vocês vão fazer para mim. O que vai ser na avaliação? Eu vou dar um espectro e isso aqui. E eu vou dizer qual a possível estrutura que vocês chegaram. Aí tu vai me dizer, a estrutura foi tal e vamos descrever por que vocês chegaram nela. Porque aqui eu tenho um pico relativo a tal coisa, aqui eu tenho um pico relativo a isso, isso. Vocês vão chegar perto de uma estrutura. Certo, pessoal? Então, infravermelho a gente acaba por aqui. Agora vocês vão fazer a listinha de exercícios.